Bom, então boa tarde, pessoal. O meu nome é Carla Geller, eu trabalho no CEBETS, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Lá eu coordeno a Câmara Temática, a área de sistemas agroalimentares. A gente tem cerca de 116 associadas hoje, dentre das quais umas 46, 47 fazem parte dessa Câmara Temática, porque entendem que tem alguma materialidade com o tema de sistemas agroalimentares. Então, o tema da minha fala hoje é Agricultura Regenerativa, o caminho para a resiliência climática e a liderança global do agronegócio brasileiro. O bom de vir depois de algumas palestras é que os meus colegas anteriores já adiantaram uma boa parte do que eu vou falar aqui, então vou poder ser mais rápido em alguns momentos. Bom, é um desafio global. Acho que foi o Renato que falou da população crescente do planeta, então a gente precisa alimentar as pessoas. Eu vou falar de agricultura aqui em senso amplo. Tá? Vou incluir pecuária, silvicultura, qualquer outra coisa que seja de produção, tanto vegetal quanto animal. Eu geralmente não gosto de usar pecuária, agricultura, para mim tudo é produção. Então, seja ela até a silvicultura, que não deixa de ser, e a gente algumas pessoas podem não saber, mas a gente come muita celulose. Então, a silvicultura também faz parte do nosso prato no dia a dia. Não é verdade? As pessoas não acham, mas é verdade. Então, a gente tem esse desafio, que é como produzir melhor, alimentos de melhor qualidade, na quantidade que a gente precisa, sobre a pressão que a gente tem hoje climática. Não só climática, mas sobre outros também aspectos do planeta. Qualidade de solo, recursos hídricos e, claro, o clima como um todo. Tá? Isso é, obviamente, uma consequência das nossas ações sobre o planeta. Obviamente que o planeta tem todo o seu processo evolutivo, mas a gente também tem aumentado cada vez mais a nossa população, aumentado a necessidade dos recursos e a gente tem provocado alguns problemas para o planeta. Segurança alimentar. Por incrível que pareça, a gente tem muitos casos de insegurança alimentar no campo. Tem gente que acha que não, as pessoas que estão no campo, os produtores, não tem problema de segurança alimentar. Tem, existe, tá, gente? Tem gente, claro que eu estou falando de pequenos, agricultura familiar, mas que não conseguem produzir para a sua própria segurança alimentar. Ou produzem poucas quantidades diferentes, uma diversidade muito baixa de alimentos e não conseguem se alimentar da forma como que deveria. Então, isso é um grande problema. A gente precisa de soluções que permitam continuar essa produção para que a gente alimente essa população que é crescente. Tá? Não vou entrar aqui na discussão da questão de população, mas a gente tem uma população crescente, precisamos alimentar. Como fazer isso? O que isso provoca? Como que a gente tem que ter uma produção alimentar mais adequada, socialmente e ambientalmente adequada? Para reduzir emissões de gases do efeito estufa, como reduzir se eu tenho que aumentar a produção? É um desafio. Tecnologia. Quem falou? É uma das soluções. Resiliência e resistência às mudanças climáticas. Já se falou muito hoje pela manhã. Como que a gente vai ter uma produção de alimentos que seja resiliente e, ao mesmo tempo, resistente a essas mudanças? Porque as mudanças a gente não consegue conter muitas vezes. A gente tem eventos estocásticos que a gente não consegue evitar. A enchente no Rio Grande do Sul. Quem previa aquilo? Ninguém. E o que você faz? Você não tem como falar, viu, dá para parar de chover, por favor, que eu não aguento mais? Não. Ou Santa Clara, em cima do telhado. Nossa, mas tem que ter uma granja de ovo de Santa Clara, para a gente colocar em cima do telhado. Ou então, fazer dança da chuva para chover quando eu quero e onde eu preciso. Essa é a questão. Tem que ter uma pitoniza do clima. Uma granja. Respeito ao meio ambiente. Tá? E aqui eu incluo, inclusive, nós, seres humanos, que somos parte. Embora muitas vezes a gente não se coloca como parte do meio ambiente, mas somos parte dele. Estamos aqui, muitas vezes mais maléficos a ele do que benéficos, mas estamos aqui e somos parte. Então, a questão social também deve ser bastante considerada quando a gente fala de produção de alimentos. E combate, como eu falei já, à insegurança alimentar. Tá? Isso é sério. Não, a gente tem mais de 30 milhões de pessoas que passam fome hoje no Brasil. Que não sabe, na verdade, não é que passam mal, não sabe se vai comer amanhã ou se comeu ontem. Não é só uma realidade brasileira, óbvio, mas estamos aqui e temos que falar daqui. Então, isso é muito sério. O Brasil é o quarto maior produtor de alimentos do mundo. Como bem o Ingo lembrou, não somos o celeiro do mundo, como muita gente pensa que é, mas somos grandes produtores, principalmente de grãos. Só que aí muita gente me pergunta, Carla, mas a gente não come os grãos.
A gente não come diretamente, mas esses grãos viram um alimento em algum momento, tá? Para outros alimentos dos quais nós consumimos no nosso dia a dia. Aqui é um dado que eu trouxe da CNA, que é do ano passado, sobre os produtos, então soja, café, suco de laranja, grandes commodities, açúcar, a carne bovina, frango, milho, algodão e carne suína. Produzimos muito mais que isso, mas esses são os grandes, a maior parte dos produtos que temos e para exportação, né? Vamos dizer assim, grandes commodities. E é isso que move o nosso agro. Isso que nos faz ser liderança. Uma das grandes líderes na produção de alimento. Mas basta ser só líder na produção de alimento? A gente quer ser só líder? Não, a gente tem que ser líder com responsabilidade social, ambiental e também econômica, financeira. Eu ouço muito dos agricultores assim, olha, eu não quero ser verde se eu estiver no vermelho. Isso faz muito sentido. Ele entende a importância, a necessidade dele ser sustentável, mas a conta bancária dele não diz isso. E como ele vai fazer essa transição? Como ele vai melhorar a sua produção, não agredindo o meio ambiente, mas também tendo um retorno financeiro? Porque não é porque ele é produtor, aquilo é o trabalho dele. A gente aqui trabalha 8 horas por dia, geralmente, e tem um salário no final do mês. Ele não é exatamente assim para um produtor, para quem está na terra. Não é exatamente desta forma. Tem um salário todo mês. Se acontece uma escassez hídrica ou muita chuva ou qualquer outra mudança, uma praga, ele perde a produção dele. Ele perde todo o investimento dele e aquele rendimento que ele teria, ele já não tem mais. Então, é uma atividade de risco. Não tem como a gente dizer que não é. E uma coisa que é importante, já foi falado também de manhã, é a gente continuar, avançar nessa temática, nessa agenda de conciliar produção com conservação ambiental, social e também econômica, tá? Não dá mais para vocês que são da comunicação para a gente veicular aquela coisa de que não dá para produzir e conservar. Há muitos anos a gente sabe que isso é possível. Eu fiz o meu doutorado em 2006, né? Então já faz bastante tempo, não devia ter falado a data, agora me arrependi, mas tudo bem. E eu já trabalhava com isso, a minha pesquisa sempre foi em agroecossistemas, eu trabalhei com a questão de conservação de fauna na época, mas assim, a gente já via que é possível. Isso há mais de quase 20 anos. O que mudou? Algumas coisas mudaram, algumas coisas continuam ainda enraizadas, mas a gente está mudando bastante do que era antigamente, há 20 anos atrás, do que a gente vê hoje. Principalmente na mentalidade dos produtores e também das empresas que compram desses produtores. Então, a cobrança, muitas vezes, vem de ambos os lados. A sociedade cobra do produtor, cobra da indústria, da empresa, a empresa cobra do produtor e assim a gente vai caminhando. Porque se não for assim, não tem como. E a gente aqui, como consumidor que somos, também temos grande responsabilidade sobre isso. Se a gente não nos colocar o papel exato de consumidor e cobrar, também essa cadeia fica rompida. Eu cobro da empresa, o produtor tem que ser adequado, ele tem que ter reserva legal, ele tem que ter áreas de preservação permanente e tal, mas e eu cobro daquele alimento que eu estou comendo? Eu sei de onde ele veio? Onde ele foi produzido? De que forma ele foi produzido? Se ele tem trabalho escravo ou não? Pouco me importa. Não é bem assim. E a gente sabe que, infelizmente, a sociedade não tem essa corresponsabilidade. Não é, pelo menos, a grande sociedade, né? Muita gente tem, obviamente, mas a maioria das pessoas não tem. E eu também entendo um lado que muita gente me diz, mas, Carla, as pessoas estão preocupadas em ter comida no prato. Ok, acho isso justíssimo. Mas a gente tem que mudar. Enquanto a gente ficar com esse discurso também de que, não, mas a população não come, então eu não pode exigir, a gente vai ficar num círculo vicioso e não vamos avançar. Então, assim, eu entendo que a gente tem que combater a insegurança, ter qualidade de alimentos, mas a gente também, quem pode se preocupar com isso, deve se preocupar mais do que se preocupa. Né? Do que, não estou falando de quem não come, de quem tem, sabe que todo dia vai lá e vai ter alimento no prato dele. De onde veio aquele alimento? Aquele alimento é rastreado ou não? Foi produzido em áreas que antes eram floresta há pouco tempo atrás, em áreas provenientes de desmatamento ou não? Eu tenho que saber isso. Então, a gente também tem que mudar, o nosso papel também é mudar esse comportamento do consumidor. Quem falou da tecnologia? Você. A agricultura regenerativa é a panaceia para todos os males? Não é. Mas ela é uma grande solução que apareceu, que surgiu. Não é novidade nenhuma, não surgiu ontem ou hoje.
Mas ela é uma grande estratégia, uma importante e relevante estratégia para a gente combater tudo aquilo que eu falei anteriormente. Insegurança alimentar, emissão de gases do efeito estufa, ter uma produtividade melhor, sob condições melhores, produzir alimentos de melhor qualidade, que seja justo e que o preço e que não aumente o preço. Os orgânicos são ótimos? São ótimos, mas nem todo mundo pode comprar. Ainda não é uma realidade nossa. E nem seria sustentável, né? Se fosse só orgânico, não. Seria muito mais água, muito mais terra. Não é exatamente. E, infelizmente, ainda a gente não tem produção em grande escala, porque ainda existem algumas restrições. A agricultura regenerativa, ela vem ao encontro disso para ser uma opção, uma transição da agricultura convencional, que a gente faz há milênios, para uma agricultura menos agressiva ao meio ambiente. Tá? Então, ela não é orgânico, a gente não pode confundir com orgânico, ela não é a sustentável, ela não é o que o Renato falou da Climate Smart Agriculture, ela está no meio termo disso. Quem criou esse termo foi esse Robert Rodale, em 83, então, ou seja, não é uma coisa nova, não é uma coisa recente. Tá? E ele criou principalmente focado em quê? Na conservação do solo. Obviamente, se eu quero produzir alimentos, sejam eles vegetais ou animais, eu preciso do solo. Então, ela era inicialmente focada para conservação e regeneração daquele solo onde eu faria a minha produção. Isso aqui está num dos estudos dele. Olha, um sistema produtivo que adota princípios agrícolas que reabilitam todo o ecossistema e melhoram os recursos naturais em vez de esgotá-los. Porque ela não está focada só em produção, em mitigação, em adaptação. Deixar aquela agricultura ser mais resiliente ou não. Ela também está focada em regenerar todo o agroecossistema, não só a minha fazenda, ou a sua, ou a dela, mas sim toda aquela paisagem. Tanto que hoje a gente já está falando de paisagens regenerativas. Tá? Agroecossistemas regenerativos. Porque também não adianta eu ter uma fazenda, uma propriedade que aplica isso e todo o resto ao redor ainda fazendo uma agricultura convencional exploratória. Tá? Mas não é novidade, não é uma coisa nova. Há muitos anos a gente usava de sustentável, agricultura sustentável. Tem gente que também me pergunta qual a diferença. A agricultura sustentável, ela focada também, de novo, na sustentabilidade da propriedade, da produção. E não da paisagem, da regeneração do ecossistema. Por isso também essa diferença. A gente, em 2023, começou a trabalhar em 2022 esse tema lá no CEBEDS. Em 2023, a gente lançou um estudo, está no nosso site, para discutir exatamente o que falta no Brasil. A gente não tem conceito sobre agricultura regenerativa, a gente não tem marco legal sobre agricultura regenerativa, não temos métricas, não temos indicadores, não temos nada sobre isso aqui no Brasil. No norte global, existem algumas certificações, algumas certificadoras, existem alguns conceitos acadêmicos, né, que todos eles são variáveis, mas tem aquele consenso, como eu coloquei aqui, que é conservar o solo, regenerar os ecossistemas e também produzir alimento de forma mais adequada. A gente, como setor empresarial, a gente não quis colocar uma definição. A gente acha que é isso. Porque também seria, vamos dizer assim, capenga, né? É um conceito do setor empresarial. Aí a gente teria que ter um conceito da academia, um conceito da Embrapa, um conceito do Ministério. Não, a ideia nossa é que a gente inclua aqui o conceito, que seja por marco regulatório, que seja por qualquer outra instância, ele considere a diversidade, a pluralidade que a gente tem agrícola no Brasil. Temos diferentes tipos de solo, diferentes climas, diferentes tipos de agricultor. Porque quando a gente fala quando a gente fala o agro, parece que a gente está falando de uma pessoa, né? O agro. Não, de uma entidade. E o agro não é uma entidade, o agro é muito mais que isso. A gente tem pequenos agricultores familiares, pequenos agricultores médios, grandes, sobre diferentes condições financeiras, culturais. Se você vai para o Nordeste, é uma cultura de produção de alimentos, no Sul é outra completamente, aqui em São Paulo é outra. Então, a gente não tem o agro, a gente tem os agros ao longo do Brasil. Então, é difícil você realmente ter um conceito. Mas o que a gente sugere, que é diferente de outros que a gente vê por aí, é que também tenham critérios socioeconômicos e não só ambientais. De novo, não que os ambientais não sejam importantes, por favor, não é isso, mas o social também é importante. Porque, de novo, eu tenho lá um produtor que ele faz todas as práticas de agricultura regenerativa perfeitos.
mas ele tem trabalho análogo ao escravo. Resolve? É um alimento que eu quero consumir? Não, não quero. Devo? Não, não devo. Então, a gente também tem que ter esses critérios. Não temos métricas no Brasil para isso. Vou falar mais para frente. Mas, se tivermos, temos que ter também métricas e indicadores sociais e econômicos, tá? Não só ambientais. Aqui é uma figura que eu trouxe do estudo que a gente publicou, que é as características. Então, ela é positiva para o meio ambiente, para as pessoas e para os negócios. É uma pauta extremamente positiva, tá? Não é uma pauta politizada aqui no Brasil, nem fora do Brasil, porque todo mundo entende a importância dela e os benefícios que ela traz. Restaura os ecossistemas. É um método de produção e de cadeia de suprimentos mais sustentáveis, quando a gente pensa da porteira para fora. Também para quem compra esses produtos. É baseado em soluções baseadas na natureza, né, nas SBN, que é outro termo, outra sigla que tem sido muito usada. Então, ela é um tipo de solução baseada na natureza. Por quê? Porque ela induz o produtor a usar o ambiente ao seu favor. Então, diversidade de culturas, controle biológico, bioinsumos, entre outras práticas que são baseadas na natureza, atividades do próprio ecossistema. Práticas regenerativas e vai te dar um sistema produtivo mais resiliente, mais resistente frente às mudanças climáticas, que é o foco do que a gente está falando aqui hoje. Esses são os principais pilares que o Robert, lá em 83, colocou para a agricultura regenerativa. Mínimo ou nenhum revolvimento do solo. Por isso, já falamos de manhã, a importância do plantio direto. Da cobertura do solo, 100%. Um solo descoberto é um solo que vai perder nutrientes, vai perder carbono, vai perder água, vai perder toda a sua característica. No Brasil, isso não é novidade, tá? O plantio direto, por exemplo, a gente faz há mais de 50 anos. Quando eu vou em reuniões, estou em reuniões com o pessoal do Norte Global, vamos dizer assim, eles falam, a gente tem que melhorar, fomentar o plantio direto. Eu falei, não, aqui a gente não precisa. Não é uma realidade nossa. Isso também é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente pega esse tipo de informação. Aqui no Brasil, não é uma realidade a gente fomentar o plantio direto. Todo agricultor sabe, do pequeno familiar até o latifundiário sabe que o plantio direto é importante. Que se ele deixar o solo descoberto, ele vai perder dinheiro com isso. Ou vai deixar de ganhar, vamos dizer assim. Pena que o produtor não teve essa mesma consciência do plantio direto com a questão agora que a gente sabe da agricultura regenerativa, né? E ainda não está muito difundido, né? Ainda não, mas a gente vai chegar lá, né? Cobertura... Opa! Nossa, que coisa rápida. Aqui. Cobertura permanente do solo, como eu falei. Diversidade de culturas. Deixar o meu solo coberto com uma diversidade de culturas. Hoje em dia a gente já tem pastagens, áreas para gado, que não é só braquiária. Porque também a braquiária não funciona em todo lugar. No Rio Grande do Sul não é braquiária que eles usam outros capins, que têm mais resistência ao frio, às diferenças climáticas que tem lá. Mas você pode usar uma quantidade, você tem um pasto de 4, 5 gramíneas ali, culturas, para o gado se alimentar. Estou falando gado, mas pode ser aves ou porcos, enfim, qualquer animal. Eu visitei uma fazenda no Goiás, que o pessoal ao redor fala que a fazenda é sempre verde, porque é uma fazenda de gado leiteiro e que o pasto deles, se você olhar, eu tive curiosidade, depois fui ver, as imagens de satélite históricas, está sempre verde, mesmo na época seca. Por quê? Porque eles usam essa diversidade de capins e de vegetais, de ervas para alimentação do gado ao longo... A maior parte não. Esse é o segredo. Por quê? Porque se você mantém sempre coberto, você vai ter uma umidade maior. Você pode fazer um teste num vaso da sua casa, se você quiser. E por ter diversidade de culturas, então se uma secar, a outra está verde, sabe? E você não precisa usar tanta água, porque infelizmente a agricultura é o setor que mais usa água no Brasil. Não só no Brasil, né? No mundo. Mas também sem água a gente não produz comida, então não temos outra opção. Integração, pecuária, lavoura, floresta ou qualquer uma dessas combinações. Uma das premissas da agricultura regenerativa é ter também essa associação com os animais. Para que você possa usar, por exemplo, os dejetos animais para produzir biogás, para você fazer fertirrigação na sua lavoura.
Nada, a ideia é que nada, sabe aquela coisa que nada se perde, tudo se transforma, que a gente aprende no colégio? É exatamente isso. Então, você ter a interação com os animais, você tem outros recursos que o produtor pode lançar mão em determinadas situações do ano ou condições do clima. Eu estou comentando com ela que eu tive recentemente no Espírito Santo e eu conheci o café Jacu, que é com... Exatamente. Quem cria jacu já faz isso. Você bebeu? Ele é bem bom. Bebi. É. Alguém imaginou, alguém aqui já bebeu esse café de jacu? É um café que o grão passa pelo trato digestivo e ele é coletado nas fezes do jacu. Então a gente está bebendo... Exatamente. Eu me recuso a tomar Mas é caro, é bom. No trato digestivo do animal, exatamente. É, a gente pode fazer que é café de cocô de passarinho. Uso otimizado de insumos. O que... Não sei se foi o Renato ou se foi a Laura que falou, mas acho que foi o Renato. O uso adequado de bioinsumos. Porque ele não, de novo, não estou falando de agricultura orgânica, que não pode usar fertilizantes ou agroquímicos. Ela permite, desde que você use de forma adequada, quando e onde for preciso. Por quê? Porque isso, gente, reduz o custo do proprietário. Fertilizantes sempre foram caros, os agroquímicos sempre foram mais caros. Hoje, com essas guerras, essa guerra da Ucrânia e tal, a coisa piorou. E eles perceberam que há outras formas de você utilizar, fazer o combate de pragas ou nutrir o solo de outra forma sem ser química. E sim a partir de bioprodutos, bioinsumos, biofertilizantes, tem bioinoculantes, existem vários outros. Existem muitas fazendas pequenas, médias e grandes que já têm a sua fábrica de bioprodutos, o que me emociona muito quando eu vejo. Porque é uma forma que a gente respeita a natureza, os ciclos. Então, você tem predadores naturais para a Joaninha, todo mundo acha ela linda. E quando eu digo que ela é uma super predadora, as pessoas ficam olhando com aquela cara e não gostam mais da Joaninha. Não sei por quê, porque a Joaninha tem que comer como qualquer um de nós. E ela é uma super predadora de pulgões, cochinilhas. Então, a gente compra as Joaninhas, solta elas no campo. Elas são estéreis, obviamente, para não virar um problema, e ela combate. É possível, elas são castradinhas, pobrezinhas. Uma coisa importante, não dá atenção somente para as práticas, que também já foi falado hoje de manhã. A gente tinha até então o costume de falar assim, práticas regenerativas são importantes. Elas, obviamente, elas são importantes. Está dentro do ABC, está dentro do Plano Safra. Agora, o ABC não, Renova Agro. Mas e os resultados? Eu preciso de uma agricultura regenerativa baseada em resultados e não só em práticas. Acho que também foi o Renato que falou na questão de financiamento. Se eu não tiver um monitoramento desses dados, uma coleta desses dados, métricas para coletar isso, eu não avanço. Como eu vou provar que aquele agricultor é regenerativo? Se eu não tiver esse banco de dados, essas informações, eu preciso coletar essas informações. Nem sempre elas são fáceis, por exemplo, coletar carbono no solo não é uma coisa que eu vou lá, eu mesmo pego um saquinho, põe um pedacinho de solo ali e falo, aqui tem carbono. Não é assim, mas a gente precisa dessas informações, tá? Não dá para ficar baseado só na prática. Eu faço plantio direto, faço LPF, eu tenho todas essas práticas, mas e aí? Quais são os seus resultados? Como eu comprovo isso e como eu estimulo o seu vizinho ou os vizinhos a também fazerem essa transição? Que é isso que é o mais importante. A gente precisa escalonar essa estratégia e não ficar em pequenos nichos, porque senão também a gente não sai do lugar. Aqui é uma tabela, desculpa estar em inglês, gente, mas é que não deu tempo de eu traduzir. Não dá para ler? Não dá para ler, não tem problema. Jura? Ai, desculpa. Mas depois acho que eles vão passar esses para vocês, aí vocês estão... Isso aqui é o resultado de um trabalho de 2 anos que a gente vem desenvolvendo no CBEDS com o World Business, que é o nosso global, né? O Conselho Global, Empresarial Global para Desenvolvimento Sustentável. Porque eles desenvolveram as métricas globais. Tá? Então, olha, aqui no Norte Global a gente acha que as métricas para a agricultura regenerativa tem que ser A, B, C, D, F, enfim, as que eles identificaram. E aí a gente, como Brasil, eu levantei a mão um dia e falei, ok, mas tem coisa que não cabe aqui e que está faltando aí. Tipo, lá eles têm dias de neve. Não preciso nem dizer que não cabe no Brasil. Eles querem aumentar as áreas de plantio direto.
que também não cabe para o Brasil. Então, a gente entrou numa discussão de mais ou menos um ano, né, Josi, se eu não estiver enganada, e ficamos, tem gente que fala que é tropicalizar, e eu não gosto dessa palavra, eu, Carla, não gosto desse negócio de tropicalização, não gosto, acho uma coisa meio colonialista. Então, a gente está chamando de harmonizar, acho que fica mais bonitinho. Harmonizar. Então, pegamos o que o global a gente tem, a academia tem, as empresas, o que está sendo feito, trouxemos para cá, juntamos as empresas, Embrapa participou, sociedade civil, o CERRI, o professor CERRI com o C-Carbon. Vamos discutir essas métricas, o que cabe aqui, por onde a gente pode começar. A gente chegou nessa pequena lista. Essa lista tem muito mais métricas, tá? Mas a gente decidiu essas a gente viu que é viável para o produtor, é viável para as empresas, a academia deu ok, então vamos trabalhar com essas. Vou olhar, já que vocês não estão lendo. Por exemplo, quando eu falo de pegada de carbono, emissões de gases, eu tenho que saber. O produtor tem que ter uma noção de como ele consegue calcular isso. Carbono orgânico no solo. O produtor vai lá, vai ter que coletar e fazer isso. Ai, gente, é caro isso? É caro, tem custo? Tem custo. Mas é para isso que eu, como trabalho num conselho empresarial, as empresas estão dispostas a custear parte disso. A gente já tem empresas que custeiam parte disso, com os seus fornecedores. Carbono, sequestro de carbono acima do solo. Porque a gente fala muito de sequestro de carbono abaixo do solo, mas e acima do solo? Como é feito quanto eu consigo sequestrar? Como já foi dito aqui também anteriormente. O agro é o único setor que emite, a gente sabe que emite muito, não tem como, né, tá lá os dados, mas é o único setor que sequestra. Os outros setores não sequestram, só emitem. E isso muitas vezes também inclusive o nosso inventário nacional não contempla isso. Eles só colocam nos cálculos o que emite. Tanto que está agora uma crise com o plano clima, porque eles vão usar o inventário nacional e o inventário nacional não usa isso, não calcula isso. Então, o setor está bem feliz com essa notícia. Eles não concordam e eu, de fato, não sou produtora rural, não sou nada disso, mas também não concordo. Porque a realidade é que o agro também sequestra e a gente não pode ignorar isso. Seja por 6 meses, seja por 1 ano, seja por 6 anos, como é a silvicultura, mas está sequestrando carbono. Então, a gente precisa contabilizar isso no nosso inventário. A questão de eficiência de fertilidade do solo. Então, você ter taxa de quilogramas por hectare de fertilizantes que eu estou aportando no solo. Ter esse controle, para que ele também entenda que ele consegue ter benefícios financeiros, porque ele diminui o custo de compra desses produtos. A aplicação também de pesticidas, para ele ter esse controle. Quando ele falou de tecnologia, isso é importante também. O produtor precisa ter acesso a algumas tecnologias para a gestão da propriedade. Gestão econômica, financeira, de dados. Porque se ele não tiver, ele não consegue ter essas informações. Então, ele não vê o ganho no final da safra. Então, ele precisa também ter acesso para ter gestão. Não estou falando de grande tecnologia, de um aplicativo. Existem vários aplicativos hoje que o agricultor pode ter em mãos para isso. Eu preciso, muitas vezes, de internet no campo. Isso é uma outra discussão. Que eu não vou entrar nessa seara aqui, mas isso também é um problema, que a gente não tem sinal de internet em pleno 2025 em várias áreas que a gente vai. E eu não estou falando do norte. Aqui no interior de São Paulo, você vai e não tem sinal de internet. Em muitos países isso já é sanado? Países comparados com o Brasil? Mais ou menos. Eles não tocam nesse assunto, porque eles, né, são europeus e tal, eles têm tudo. Mas alguns não têm, não. Tá? Uma coisa é a área, né? Mas nas casas, nas sedes das fazendas, a maioria já tem. Mas no campo, não. Talvez o cara possa coletar o dado lá e depois... É o que eles têm feito hoje. Não é tempo real, né? Mas algumas coisas... Estimativa assim. Não, isso você pode. Mas eu já visitei fazendas que na sede da fazenda o sinal é bem ruim também. Hoje em dia, com a Starlink, né, do nosso amigo Elon Musk, tem melhorado. Mas ainda não é uma coisa muito comum e exige um recurso financeiro que muitos proprietários não têm. Afetado por clima, por nuvem, por tudo. Você tem uma série de coisas. Diversidade de culturas é uma métrica importante, como eu acabei de falar. Integridade ecológica. O que ele tem de reserva legal? Ele tem excedente de vegetação nativa? A gente fala muito de manter a floresta em pé.
Por um agricultor que tem um excedente, ele já tem, eu estou falando aqui de São Paulo, né? Vamos dizer assim, 20% ele tem que ter de reserva. Mas ele tem 50%. E esses 30%? Ele não ganha um tostão com isso, gente. Ele paga. Ele, inclusive, paga. PSA é uma solução para isso. Bioeconomia é uma solução para isso, mas ainda não é a realidade no Brasil. A gente tem a lei de pagamentos por serviços ambientais, mas ela não acontece. E ele pode, por lei, pedir a supressão desses 30% que ele tem, se ele quiser. Ele pode. É lei, é legal. Tá? Então, assim, se eu quero manter a floresta em pé, eu tenho que ter estratégias para esse produtor mantê-la em pé. Ele tem que ver valor. Se eu não vejo valor naquilo, até a gente. Eu vou falar pela minha experiência, por exemplo, eu odeio ir à academia, né? Dá para perceber. E por quê? Porque, eu sei que é saudável, então, mas não vejo valor naquilo, acho um saco, vou na base do ódio fazer aquele negócio. O agricultor é a mesma coisa. Se ele não vir valor na transição para a agricultura regenerativa ou para outras práticas, ou de manter aquela floresta em pé, ele não vai manter, eu posso derrubar. Por que não vou? O mercado de carbono talvez venha para ajudar isso. O PSA está aí, poderia agir sobre isso, mas a gente ainda está bem estacionado nessa questão. Uso de água é extremamente importante. Se eu tenho um solo nutrido, bem coberto o ano inteiro, eu vou usar menos água. Tá? Então, eu vou ter um uso menor desse recurso, que é um recurso escasso. A gente tem a mesma água, a água não se produz. Tá? A água que os dinossauros beberam e fizeram o seu xixizinho, a gente bebe ela hoje. É a mesma quantidade de água. A água vai acabar? Não é que a água vai acabar. O que vai acabar é o nosso acesso a ela e a qualidade dela. Ela vai estar em algum lugar, né? Mas não para nosso acesso, para nosso uso. Produção, um dado econômico. Quanto ele produz? Produtividade por hectare. E a questão social. A percepção deles da qualidade de mudança. O quanto a vida dele melhorou, a vida dos funcionários dele melhorou. E isso é uma coisa emocionante quando você vai a campo e você ouve eles falando, para quem fez a transição. E ele conta como isso é melhor, a vida dele melhorou financeiramente, nutricionalmente. Para quem trabalha com pecuária, por exemplo, eles falam muito do bem-estar do animal, como se é leiteira, como aquela vaquinha produziu mais, está produzindo mais, está mais feliz. Frangos felizes, que eu me lembro na Exalc que tinha um projeto que chamava Frango Feliz, lembra? Agora tem o ovo. Então. Que é bem-estar animal. É o mínimo que a gente pode dar para esses animais. Vai lá para o projeto que você vai ficar feliz. Aí vocês podem me perguntar qual é o benefício para o agricultor. Tem vários, eu só trouxe aqui alguns, tá? Resiliência a choques climáticos, óbvio. Tenho solo saudável, eu tenho melhor produção, então eu vou ter, caso aconteça uma mudança rápida ou drástica, eu vou ter uma produtividade mantida. Talvez não 100%, mas não vou perder também tudo. Redução de custos, como eu falei, você fica menos dependente de insumos sintéticos e do recurso hídrico, principalmente. Aumento da produtividade. Todos os que eu conheço, agricultores que eu conheci, é claro que não é na primeira safra, né, gente? Obviamente, não dá para dizer. Alguns têm até lucro maior no primeiro ano, mas a maioria é no segundo e no terceiro ano, porque você está adequando aquele solo, melhorando aquela condição do solo. Você valora o seu produto, a empresa ou quem comprar de você vai te pagar mais por aquele produto. Você tem menor risco, se você tem menor risco, você tem maiores chances de financiamento e um seguro rural menor, porque você tem menos risco. Você garante que você pode poder pagar aquilo que você emprestou. E você aumenta a produtividade sem aumentar a área, que é uma grande preocupação que a gente tem hoje. Se eu não posso aumentar a área, mas eu preciso aumentar a minha produtividade. Ela permite isso. Aqui tem outras vantagens que vocês podem ver. E desvantagens? Tem? Tem. Olha, dificuldade na popularização. E é por isso que a gente precisa de pessoas como vocês, que popularizem esse tema, que transformem esse tema num tema que todo consumidor entenda. Não só o produtor, não só a empresa ou os pesquisadores, mas que a população em geral, o senso comum, entenda o que é. Tem gente que me pergunta, quando eu falo disso, se é regenerativo para a pele. As pessoas estão tão neuróticas com a cara, né, a pele linda e maravilhosa, que é ótimo a gente ter uma pele boa, mas
Eu falo, olha, indiretamente vai te ajudar nisso, mas não é só isso. Mas eu já escutei isso muitas vezes, não foi uma vez só. É a pele do campo. É. Você tem que dar outra resposta. Pois é. É a pele do campo. Do solo, né? O solo vai ficar melhor. E escala da produção. Tá? A gente precisa escalonar isso. Tem avançado? Tem avançado. Estamos felizes com isso? Estamos, mas ainda ela precisa avançar bastante. Mas isso também está atrelado a essa popularização, porque aí eu aumento a demanda desses produtos e aí eu aumento a escalono isso. Para mitigação e restauração. Ai, gente, os benefícios são N. Tá? São muitos benefícios. Eu trouxe aqui a questão do sequestro de carbono, que até, inclusive, é um trabalho do CER. Não sei se o Renato, se é coautor, não sei, Renato, desse trabalho, que eu não me lembro os autores. Que eles estimaram que se a gente mudar em 30% da área agrícola das Américas para a agricultura regenerativa, para as práticas regenerativas, eu vou ter um sequestro de 13,1 petagramas de CO2, que é... Ai, uma tonelada... esqueci. O pentagrama significa agora. Alguém lembra aqui? Eu esqueci. Peta, não é assim? Penta deve ser... Não é penta, é peta. É sei lá quantas milhares de toneladas, o que equivale a 39% das emissões em 20 anos. Emissões da onde? Do mundo? Não, das Américas, onde você aplicar. Existe um outro trabalho que eu li recentemente, mas a fonte não é muito confiável, então eu não trouxe. Eu não acho muito confiável, mas diz o quê? Que se a gente consegue, o agronegócio consegue ser net zero até 2030, se a gente aplicar essas práticas de agricultura regenerativa no campo. Eu não estou divulgando aqui, porque, de novo, não confio na fonte. Mas pode não ser net zero, mas a gente vai chegar bem perto. É um bi de toneladas. Obrigado por verem aqui. Isso, nosso chat GPT, viva. Petagrama. 1 bilhão de toneladas. Gente, é carbono, como diria meu avô, para mais de metro. Por ano, né? Mundo, 60 bilhões por ano. 60, 70. Entendeu? É muito. É uma boa contribuição. É um quarto... Exatamente. Faz com que o agronegócio passe a ser net zero ou então até negativo, porque aí como ele sequestra, ele vai estar muito bem, né, top nessa questão de carbono. Eu trouxe esse estudo porque é do CER, então, obviamente, é mais que confiável esse trabalho e é um trabalho do ano passado, é super recente o cálculo que eles fizeram. São vários autores. Você pode nos passar isso? Claro! O PDF, claro, passo sim. Eu devo ter até ele no celular, ainda passo hoje. E a redução nas emissões tem um projeto da Procarbono, que é um projeto da Bayer com a Embrapa, que é um projeto extremamente importante e que tem mostrado que a gente consegue reduzir até 50% das emissões da soja, que é o nosso grande commodity. Se a gente consegue da soja, a gente consegue de todas as outras culturas, tá? Que a soja é o que a gente mais exporta e produz. Aqui, desculpa. O que você vai fazer diferente na soja? O que eu vou fazer o quê? Diferente na soja? Agricultura regenerativa. Se a gente aplicar na produção de soja todas essas... Ai, não posso passar o negócio. Todas essas práticas regenerativas, a gente consegue reduzir... Opa! Ai, meu Deus. Até 50%. Que práticas? Manter o solo coberto, usar bioinsumos, você usar, se você tem animais próximos ou na sua própria propriedade, usar dejetos animais para fertirrigação ou para produção de gases. Usar práticas que ajudam você a reduzir as suas emissões da porteira para dentro. A rotação com milho conta? Conta também, rotação de culturas. Conta e conta muito. Não só o milho, né? Mas a maioria é o milho, mas pode ser sorgo, pode ser qualquer outra. Eu pergunto porque... Feijão. Existe uma discussão no momento que não é nossa, ela é fora, que a segunda plantação de soja é vista como negativa e não positiva. Sim, tem uma conversa falando sobre isso. Exatamente. Então, só queria saber se isso está incluso ali ou não. Não, não está. Porque aqui a gente não tem feito muito ainda, né? Segunda, eu não sei, é tipo uma safrinha, né? Vamos dizer assim, um milho safrinha é uma soja safrinha. É isso que você está falando. A soja você faz duas, milho você pode Fazer duas, até três estão tentando fazer agora, né? Não, mas aí você intercala. Não, eu só estou perguntando porque dependendo do critério que você vai adotar... Pode não ser positivo. É isso que você está... Ao contrário,
Você está gerando mais emissão. Se você fizer o plantio por precisão, aí acho que está falando de outra realidade. Não, outra realidade. Isso melhor ainda. Sim. Está entrando em curso. Que é o que ele falou, que é a questão de tecnologia, do agricultura 4.0, ou não sei qual zero, se está ainda no 4.0, agricultura digital. Aqui eu trouxe uma outra listinha de benefícios, tanto socioeconômicos quanto ambientais, que depois vocês vão receber isso. Eu também posso mandar, enfim, não tem problema nenhum. Está no nosso estudo. Tecnologia, como ele faz. Como que você chama? Daniel, tem um rosto de ficar falando ele. O Daniel falou. Tecnologia é importante? Claro que ela é importante. Não dá para a gente fugir disso. Então, digitalização e conectividade rural, que a gente já falou, é importante, mas também é um gargalo, muitas vezes. Monitoramento e rastreabilidade, como eu falei, o agricultor ter os seus dados em mãos, monitorar esses dados e a rastreabilidade dos alimentos. De todos, não estou falando só de bovina. Quando a gente fala em rastreabilidade, todo mundo pensa no gado. Mas a rastreabilidade serve para todos os outros alimentos. Para eu saber de onde ele veio, onde ele passou e até quando ele chega no meu prato. E o que foi usado, exatamente. E a questão dos bioinsumos, que é tecnologia. É uma tecnologia simples, não é uma coisa que exige um laboratório gigantesco, mas ela funciona e tem funcionado muito bem e tem ajudado o produtor a economizar bastante recurso financeiro com isso. Isso ajuda a gente a fortalecer a nossa competitividade. Tem aquela também máxima frase que todo mundo fala, pelo menos eu ouço em vários eventos, que a gente tem que transformar o nosso modelo comparativo em competitivo. E é verdade. Nós somos exemplo de agricultura regenerativa. No mundo, não é no sul global, não, é no mundo. Tá? As regiões tropicais são exemplos. A gente tem exemplos ótimos na Colômbia, na África e na Ásia sobre isso. E o Brasil está dentre os melhores. A gente mede plantio direto, milhões de hectares, ILPF, milhões de hectares e tal. A gente tem um número sobre milhões de hectares de agricultura regenerativa? Não temos. Não temos. Levantamento. Não temos. Não temos métricas, não temos esses dados. Não temos. Um fulano tem, o outro, uma empresa tem, outra, mas não temos isso como governo, como Estado. Não temos. O mapa não tem. Nem tá? estimativa. Nem estimativa. Porque o mapa não monitora o Plano Safra, por exemplo. Ele não monitora o quanto, aquilo que ele investiu, o quanto aquilo retornou em antigo ABC, no Renovagro. Eles não têm esse. Se tem, não é público, tá? Estou dizendo que eu não tenho acesso. A transparência teria que ser pública. Teria, então talvez eles não tenham essa informação. E, além disso, olha, atração para financiamento, como eu disse, eu destravo esses financiamentos, porque eu provo que eu tenho condições de pagar, porque a minha agricultura é mais resistente, resiliente, e conformidade com mercados internos e externos. E o DIAR está aí, vai bater as nossas portas agora, em janeiro, se eu não estiver enganada, dezembro ou janeiro. Aí o DIAR acho que é janeiro, né? 1º de janeiro que ela vai... E a gente vai ter que estar em conforme. Se eu não tiver em conformidade, não vai ter jeito. Aí o DIAR, a lei, a diretiva da União Europeia sobre alimentos que não sejam produzidos em áreas de desmatamento. E também tem um ganho aí do seguro rural, né? Eu provo, exatamente, eu tenho mais financiamento e pago menos do meu seguro rural, porque eu garanto que eu tenho menos risco de produção, tá? Aqui é o estudo que eu falei para vocês do CBEDS, que a gente vem trazendo, mobilizando o setor empresarial para isso, para fazer essa transição. Então, a gente tem esse estudo, que é essas imagens, está disponível no nosso site, que é Agricultura Regenerativa no Brasil, Desafios e Oportunidades. E a gente, esse ano, em julho, lançou um compromisso para sistemas agroalimentares sustentáveis, justos e resilientes, que as nossas associadas assinaram. Ele tem 6 metas. As empresas tinham que escolher pelo menos 2 para reportar anualmente o avanço dessas metas dentro da sua empresa. Tá? Então, não é um compromisso só de papel, é um compromisso realmente para a gente ter o início desses dados. Eu não tenho do Brasil inteiro, mas eu tenho de empresas que têm milhares de fornecedores e que podem nos fornecer esse dado, e esse dado vai ficar público no nosso site. Então, já é um início do que a gente precisa. E na questão de advocacy, tem um PL, como eu disse, que não tem um marco legal. Tem esse PL 1787 de 25, que foi submetido pelo senador Sérgio Petecão. Acho que é do Acre. Posso estar errada agora, mas acho que ele é do Acre. E é o PL que institui a Política Nacional de Fomento à Agricultura Regenerativa. É um PL que poderia ser melhor,
porque ele é muito simplista, ele traz um conceito, o que é e como que faz. Não traz importância de métricas, de resultados, mas para mim já é um grande começo. Espero que ele está no Senado ainda, está na Comissão de Meio Ambiente do Senado, aguardando o relator. Eu espero que ele passe, porque é uma pauta positiva, então acredito que a gente não tenha tantos problemas. Mas é uma época do ano complicada, ano que vem é época de eleição, não sei. Mas a gente precisa de um marco legal, que seja isso, seja qualquer outro, tá? Para a gente dar início a essa discussão, para não ficar assim, um setor fala uma coisa, outro setor fala outra e o Ministério fala outra. A gente no CBEDS também está preparando um documento que a gente está chamando de Coalizão de Agricultura, lançamos em maio a de transporte, aí agora estamos no de agricultura, também estamos com energia e minerais raros, se eu não estiver enganada, que é o quê? É analisar, não tem nada de novo, tá, gente? Não estamos fazendo um estudo que a gente vai lançar a moda, alguma coisa assim, mas é compilação de dados para descarbonizar a cadeia do agro. Então, a gente vai produzindo esse estudo com auxílio do BCG para a gente identificar alavancas que o setor vai se comprometer a implementar até 2030 e 2050. Isso aqui foi um pedido do então embaixador André Corrêa do Lago, ele ainda não era presidente da COP, mas ele nos pediu para o CBEDS conduzir esses estudos para que sejam estudos de consenso. O setor está coeso para que a gente possa chegar na COP. A ideia dele é o quê? Que a gente chegasse na COP, o Brasil chegasse na COP com uma mensagem única, uníssona, sobre como descarbonizar os setores. Então, esse é do agro, a gente teve a de transporte e teremos de outros setores. Para que a gente possa realmente mostrar informações, dados. Essa COP não é a COP da implementação? Então, para implementar, você precisa de informação, né? Não só teórica, mas de números. Então, a nossa ideia é exatamente chegar à COP com o setor empresarial unido, coeso e com dados. Não estamos partindo do zero, o Brasil não parte do zero, não estamos começando agora isso, não. Já se faz há muito tempo e o que a gente faz está aqui, os dados. A gente pretende lançar esse estudo em outubro, se eu não estiver enganada, é antes da COP. E uma mensagem final que pode parecer piegas, vamos dizer assim, mas que para mim faz muito sentido. Ela não é uma escolha, a agricultura regenerativa. Ela deixou de ser uma escolha, ela podia ser uma escolha 10 anos atrás. Agora, ela é um caminho. Não vou dizer o único, porque existem outros, mas ela é um caminho importante para que a gente tenha realmente um agronegócio resiliente, resistente, que produza, que combata a insegurança alimentar, produzindo alimentos sem agredir o meio ambiente, tá? E que seja, obviamente, lucrativa para quem está produzindo ou para as empresas que estão comprando esses produtos. Para que a gente possa, obviamente, o Brasil seja um líder do agro, mas um líder da produção agrícola sustentável, regenerativa. E não só um líder do agronegócio, mas sim um líder de um agronegócio que se importa com o meio ambiente porque depende desse meio ambiente para produzir. Que isso também a gente não pode esquecer dessa relação muito intrínseca entre meio ambiente e agricultura. Eu só tenho agricultura porque eu tenho solo e água, né, e sol, senão eu não consigo. As plantas fazem, pensando em planta, mas em animais a mesma coisa, porque eu preciso alimentar esses animais, tá? Tem aqui o meu e-mail, enfim, meu telefone, eu estou à disposição.